Bom dia, meus amados irmãos. Eu vi que os irmãos estão bem animadinhos, né? Pela chegada, graças a Deus, né? Que a paz de Cristo esteja sobre as nossas vidas. E hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre bibliologia. Então, na primeira semana, nós entendemos primeiramente que não existe só uma Bíblia, de maneira geral falando, claro. E estudamos sobre a Bíblia hebraica. E na semana passada nós estudamos sobre uma outra Bíblia muito conhecida também, que é a Bíblia católica. Hoje o objetivo é falar da Bíblia que nós utilizamos, tá bom? Da Bíblia que nós utilizamos, com os 66 livros que nós temos, um pouquinho sobre essa Bíblia, tá? A aula não vai ser suficiente para eu falar algumas coisas que eu pretendia falar nessa aula, tá bom? Então até fiz uma promessa na classe, acho que o irmão Alexandre vai lembrar, sobre um texto que o pastor Edson leu, falando sobre as Escrituras, Paulo escrevendo sobre as Escrituras, e eu fiz uma pergunta para a classe, mas de que Escritura Paulo está falando? Mas nós vamos deixar para responder essa pergunta numa próxima aula, porque hoje não vai dar tempo para entrar no assunto e vai ficar um pouco fora da ordem do propósito do estudo, tá bom? Mas antes, todavia, porém, para começarmos os nossos estudos, temos as nossas perguntas. E as nossas perguntas dessa semana são sobre a Bíblia católica. Então, quem não esteve presente, mas conseguiu assistir pelo YouTube, ou que tem um conhecimento, que já passou pela Igreja Católica como eu, não terá nenhuma dificuldade em responder todas essas perguntas. Olha que maravilha! Então a primeira pergunta, porque aqui já é assim, o tempo passa rápido, a primeira pergunta que vamos fazer, e eu não quero ninguém olhando no celular para ver o material da semana passada, viu? Que eu percebi isso aí. Então não vou dar tempo, a pessoa tem que responder. A primeira pergunta é assim, vou fazer uma explicação aqui. Nós sabemos que a Bíblia católica, então aprendemos na semana passada, que ela possui livros no Antigo Testamento, que nós não possuímos, tá bom? Então a quantidade de livros é diferente. Qual a quantidade de livros da Igreja Católica? Total 73, acertou. Olha que seria fácil. 73. Silvia tá. Então vamos lá. Não teve nem choro, hein? Então tá bom. Ela, se for, ela vai doar para a neta, ela vai fazer alguma coisa. Vai dar tudo certo. Vamos lá. Sabemos que essa pergunta vai ficar muito fácil, né? Qualquer matemático para saber. Quantos são os livros deuterocanônicos? 7. Everson acertou. Tá muito fácil, viu? Semana que vem eu vou dar uma apertada aqui. Qual é o livro? Na verdade são 2, na verdade são 3, mas se responder qualquer um vai valer. Livro ou livros que contam a história. Aí estamos falando dos livros deuterocanônicos da Igreja Católica. Nossa, tá fácil, só falta eu falar os nomes, né? Que falam do estado intertestamentário. Macabeus? Alguém respondeu, não sei quem respondeu primeiro. Não sei se foi a Irene, se foi... Todo mundo respondeu, eu acho que vale também. Tem gente que respondeu antes, teve gente que respondeu, né? Na mente, Tem gente que está respondendo até agora. Não vou nem querer fazer essa. Já parou, já acabou. Vamos lá. A quarta pergunta. Eu não dei ênfase nisso, mas no material está lá de maneira explícita, tá? Desses livros, tá bom? Deuterocanônicos, que fazem parte daqueles 7, que a Igreja Católica tem
tem a mais do que a nossa, tem um livro que ele é destaque pela quantidade de capítulos, é muito maior do que o dos outros. Só diz qual que é o livro, nem precisa dizer quantos capítulos são. Agora começou, né? Hã? Não pode ficar. Eclesiásticos. 51 capítulos, é isso daí. Mas agora a pergunta já está passando para outro nível. Os irmãos já estão. Isso vai ter que ficar como uma das crianças, depois verem que eu. Vamos lá, pega a caixa das crianças lá, vamos abrir. Vamos lá, não vai dar, vamos lá. Não precisa responder exatamente como está aqui. É bem a ideia, porque aí já estou complicando um pouquinho mais. Além da Bíblia, quais são as fontes da fé católica? Então tem a Bíblia e nós temos mais dois. A igreja, a tradição da igreja. Não, gente, vamos fazer o seguinte, eu vou perguntar de novo, você vai levantar a mão e você vai responder, porque cada um falou uma coisa, né? E aí você, por favor, aí você levanta a mão e aí vai ficar mais fácil, mais organizado. Então tá bom. Além da Bíblia, quais são as fontes da fé católica? Tradição. Tá certo. Magistério da igreja. Isso, tradição e magistério da igreja, tradição e a igreja, né? É isso mesmo. Quem mais Então, respondeu, Mary Jo? Mary Jo, ela já tinha respondido. Exatamente. Lá tudo é santíssimo. Além da Bíblia, obviamente que eles também declaram como um manual de fé, existe um outro livro em que nós encontramos os princípios e a doutrina católica romana. Que livro é esse? Pode responder. Além da Bíblia tem um outro livro, uma profissão de fé. Eu falei sobre esse livro, está referenciado lá no estudo. Catecismo. Se o Lucas não responder, o Alexandre também já está ali dando risada, que ele já tinha. Que eles já ganharam bombom, mas eles. Da entrega, é que ele tem 3 filhos, entendeu? Ele precisava pelo menos garantir os 3. Última pergunta, tá bom? Para a gente terminar a brincadeira e partimos para a nossa aula então de hoje. Em qual parte da Bíblia Católica é exatamente igual à nossa? Não, a gente responde com o Novo Testamento. Agora vai faltar. Por que eu fiz essa pergunta? Vai faltar bombom para tanta gente. A Silva respondeu, a Irene respondeu, todo mundo aí desse lado respondeu. Irmãos, muito obrigado. Valeu pela brincadeira. Como todas as perguntas foram respondidas, entendi que o propósito foi alcançado. Não que a partir de hoje sejamos católicos, mas pelo menos temos a condição de entender a fé católica. O que é importante para nós, eu gosto sempre de frisar a relevância do estudo, mesmo que não seja a nossa fé. Porque, por exemplo, nós temos um tio, a Sônia tem um tio, que ele é católico por tradição, porque a mãe era, né? Os pais eram, os avós eram. Só que para você convencer ele de algum ensinamento, alguma doutrina, você precisa abrir e ler para ele na Bíblia Católica. Então, é nossa função ter o conhecimento para poder ajudar esse tipo de pessoas. Se eu abrir numa Bíblia tradicional nossa, não serve. Então precisa ser naquela Bíblia que eu trouxe para os irmãos verem. Aí precisa ver a imagem de Deus, depois ler o texto que está lá. Enfim, há essa necessidade para que a gente consiga. Eu sei que é o Espírito Santo que convence, tirar alguns aí dessa cegueira espiritual que existe. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos para as Bíblias de hoje. Eu tenho 2 Bíblias hoje, como elas são pequenininhas, não vou precisar de ninguém para me ajudar, né? Eu, Lucas, ufa, glória a Deus. Então tem uma Bíblia que eu recomendo e a outra que eu não recomendo, e aí eu vou passar para os irmãos conhecer. A Bíblia que eu recomendo
é uma Bíblia em ordem cronológica, tá? Qual a importância dessa Bíblia aqui? Ela, claro que não vai fazer isso com perfeição, mas ela vai apresentar os fatos na ordem que acontecer. Então, os irmãos vão estranhar? Vão, porque vai ter João, vai ter Gênesis, vai ter Jó, tudo junto. Por quê? A ideia é apresentar a ordem. Então, ela começa falando da autoexistência de Jesus, que Jesus já existia. Então, nós vamos ter os textos que falam sobre esse tema. Depois vai falar da criação, e aí vai da criação até o dilúvio, numa ordem, como as coisas aconteceram. E assim, ela vai seguindo. Interessante que quando nós encontramos os evangelhos sinóticos, que tem as passagens que são semelhantes, na mesma página nós vamos ter Mateus, Marcos, Lucas, contando a mesma história, na mesma página. Então você vai conseguir comparar os três textos, ver as particularidades de cada um, numa mesma página. Então, para estudo, para quem quer ler a Bíblia inteira, mais ou menos na ordem, como os fatos aconteceram, é uma Bíblia que eu super recomendo, a Bíblia em ordem cronológica, tá? Essa aqui é a versão NVI, mas tem várias versões, e aí, a que você preferir. Agora tem uma outra que eu não recomendo, mas também é considerado como Bíblia evangélica, protestante, que é a tradução do Novo Mundo das Escrituras, né? Alguém conhece, sabe de quem é essa Bíblia? Quem usa essa Bíblia? TJ, Testemunhas de Jeová. Exatamente. Então esse pessoal, eles usam essa Bíblia. Não recomendo porque essa Bíblia já foi adulterada algumas vezes para manter a sua doutrina. Então, por exemplo, como eles defendem que Jesus não é Deus e que Jesus é um Deus, e que Jesus não é criador e sim ele foi criado, então algumas coisas são bem interessantes, a maneira como eles manipularam, principalmente o livro de João. O Evangelho de João, ele fala sobre a divindade de Jesus de maneira clara, então deu um trabalho para eles. E essa aqui não é a primeira versão, tá? Eu já tive uma anterior, mas dei de presente para um pastor amigo. Essa aqui já tem algumas correções de algumas coisas. Eu vou passar aí para os irmãos verem, mas de interessante que os irmãos já vão observar. Por exemplo, em João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, né? Esqueci agora, gente, como que é? Estava com Deus e o verbo era Deus. Aqui os irmãos vão perceber nessa Bíblia que o verbo era um Deus e um Deus com D minúsculo. Porque para defender a ideia deles, o que eles fazem? Eles colocam Jesus como Deus, como o Antigo Testamento falam dos deuses. É um Deus, é só mais um Deus. Mas nós sabemos que no Antigo Testamento, quando fala de um Deus ou de outro Deus, é um Deus falso. Correto, pastor Elias? É um Deus falso. Então eu estou colocando Jesus em uma classificação de um Deus falso. Tá? Fica difícil. Em Hebreus capítulo 1, versículo 6, ele troca a palavra grega de adoração para uma palavra que ela vem para as traduções dele como reverência ou homenagem. Então, onde Jesus foi adorado, nós vamos ver que Jesus foi homenageado. Porque Jesus não é Deus, logo ele não pode ser adorado, ok? Em João 8:58, em que Jesus, falando com os doutores da lei, ele diz: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. E aí eles traduzem como: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu já existia. Porque a referência eu sou se refere a Deus, não se refere apenas a alguém que foi criado primeiro, mas ao próprio Deus. Aí tem várias aberrações. Além dessas, nós temos também a questão da crucificação, que não é crucificação, é estacamento. Então Jesus, para você que não sabe, ele não foi preso na cruz, e sim em uma estaca de tortura. Esse é o pensamento deles. A palavra grega estaulos, no seu original também significa estaca. Então precisamos ser honestos. Mas na história do cristianismo, do meio de tortura romana, sempre foi cruz, irmãos.
tá bom? Mas em 1930, quando eles fizeram a atualização dos seus ensinamentos com essa Bíblia, não sei porquê, eles decidiram trocar a crucificação por estacamento. Então ele foi preso, Jesus foi pendurado em uma trave reta, assim. Na verdade, isso pouco importa, mas é só mais uma maneira que eles têm para adulterar as escrituras sagradas, para manter a sua fé e a sua tradição. Entretanto, até nessa última aqui, que essa aqui é a Bíblia deles mais recente, que eu recebi de presente de uma testemunha de Jeová no ano passado, ainda existem erros. Por exemplo, em João 20, 25, lembra daquele episódio de Tomé, que ele fala, olha, se eu não ver o sinal dos cravos em suas mãos, de maneira nenhuma eu crerei. Só que eles esqueceram de tirar o S, né? Porque se são cravos nas mãos, não poderia estar assim. Pode ser um X, pode ser uma trave com um T, que é o formato tradicional, mas não dá para ser um estaca. Se são cravos nas mãos. Tá bom? Então, nós vemos algumas incoerências e também algumas contradições realmente referentes a essa Bíblia. Tá bom? Então, vou passar aqui para os irmãos as duas Bíblias. Depois vão ficar lá no gabinete. Não, gente, não é uma confusão desse lado, calma. Dessa vez, ó, todo mundo vai passar, vai olhar. Quem não conseguir olhar agora... Isso, a Mary Jo vai administrar. Quem não conseguir ver tudo agora, essas Bíblias vão ficar aqui no gabinete, tá bom? Então os irmãos podem vir no outro horário, não se preocupe. Então vamos lá, vamos falar então sobre a nossa Bíblia, a Bíblia evangélica ou Bíblia protestante. E o primeiro ponto que nós vamos destacar é que, ainda que essa Bíblia seja uma Bíblia em seu Antigo Testamento, semelhante a Bíblia hebraica, que é a primeira Bíblia que nós temos, a sua divisão e a quantidade de livros é totalmente diferente, tá bom? Mas a Bíblia hebraica, o Antigo Testamento é igual ao nosso. Aí se nós pegarmos uma do lado da outra, nós vamos ver que sim, em conteúdos é igual, mas a ordem, a divisão, a quantidade de livros muda totalmente. Importante nós sabermos isso para não tomarmos um choque de realidade quando vamos comparar as duas Bíblias. Como nós aprendemos, a Bíblia hebraica, ela é dividida em 3 partes. Não estava lendo um bombom, mas os irmãos lembram, né? Torá, Kevinim e Ketubim, né? Que é profetas e escritos. Já a nossa Bíblia, ela é dividida em 5 partes, que nós vamos ver um pouquinho mais abaixo, tem a relação tudo bonitinho aí, já no material dos irmãos. Então essa é a diferença sobre a divisão. Agora, qual que é a diferença sobre a quantidade de livros? Né, Isaac? O Isaac está lá olhando, e agora? Como assim? Tem o mesmo conteúdo, mas é diferente? A nossa Bíblia tem uma quantidade maior de livros. É porque assim, os livros que nós temos, primeiro e segundo, geralmente na Bíblia hebraica são só um livro. Então, por exemplo, Samuel, tem primeiro e segundo Samuel. Então, para eles é só um livro. Reis, também, primeira e segunda Reis. Para eles é só um livro, aí vai diminuindo. Crônicas, também do Antigo Testamento, da mesma forma, é só um livro. E os profetas, que nós temos aí dentro da nossa divisão, os profetas menores, que para eles é só um livro, que é o livro dos 12, que são 12 profetas, tá bom? Então existe essa diferença na Bíblia hebraica, mesmo tendo o conteúdo exatamente igual. Já existe também uma outra diferença importante, que nós sabemos que para eles não existe o Novo Testamento, porque eles não creem em Jesus como o Messias. Então, aquilo que nós temos como Novo Testamento, eles também não consideram como Bíblia, tá? E qual que é a divisão então da nossa Bíblia evangélica protestante? Eu coloquei um quadro aí para os irmãos. Os irmãos vão observar aqui primeiro do Antigo Testamento, tá bom? Então, do Antigo Testamento, que nós chamamos de Pentateuco, nós vamos ver que exatamente a Torá, da Bíblia Católica, na mesma sequência desse ponto,
Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Então coloquei um quadrinho bem dinâmico aqui, né? E aí a gente também responde a pergunta da irmã Iracema na primeira aula, lembra? Mas não é diferente, né? Profetas maiores, profetas menores. Então isso está na divisão da nossa Bíblia, a Bíblia evangélica, tá? Então nós vemos aqui os profetas maiores e os profetas menores. Então lá, o Pentateuco é exatamente os 5 primeiros livros escritos por Moisés, também constante na Torá. Aqui os livros históricos nós vemos que é uma obra dividida em 12 livros, que relatam a história do povo de Israel desde a entrada da terra prometida até a restauração de Jerusalém. Tá bom? Então nós vemos aí que ele vem depois dos 5 primeiros livros. E aí nós temos uma outra sequência de livros, que são os livros poéticos e sapienciais, né? Então esses livros poéticos são os livros que eles têm uma linguagem figurativa, em algumas das suas partes mais ressaltado que o restante das escrituras, e ele tem esse estilo diferenciado de poesia, tá bom? Ele também transmite, por conta disso, uma visão teológica diferente. Digamos que são livros que dão um pouco mais de trabalho na hora de fazermos uma correta leitura, para fazermos um estudo e uma aplicação para as nossas vidas. São livros que recomendamos ter um cuidado melhor na nossa leitura e no nosso estudo. Eles relatam também a história do povo de Deus, tá? Esses livros e essa parte sapiencial é um tipo de literatura que está presente nesses livros poéticos, que fala um pouco sobre a sabedoria prática da vida cotidiana, tá bom? É coisa do nosso dia a dia. Esses textos eles oferecem alguns conselhos e reflexões, ensinamento de como viver a vida de uma maneira justa e de uma maneira sadia, tá bom? Então são ensinamentos que nós passamos para os nossos filhos na prática, é isso. Também podemos dizer que são ensinamentos de senso comum. E aí nós temos aqui os profetas, que são os profetas maiores e os profetas menores. E diferente do que alguns entendem, do que o nome do livro sugere, a ideia aqui não é que tenha profetas mais importantes do que os outros. E sim, profetas, essa divisão acontece porque temos profetas que escreveram mais em questão de conteúdo do que os outros. É só isso, tá bom? Então, Isaías não é maior do que aquele, nem Ezequiel do que o outro, nem Obadias é menor do que Daniel, não é essa a ideia. E sim, essa separação existe para ressaltarmos a questão do tamanho do conteúdo. Agora, qual que é a importância nós conhecemos essa divisão e o estilo literário de cada uma das escrituras sagradas? Ela é importante para aplicarmos devidamente o texto. Eu coloquei aqui um exemplo do Antigo Testamento, e aí quando nós observarmos o Novo Testamento, nós vamos ver um outro exemplo. Então eu separei um exemplo do Antigo e um exemplo do Novo, para que isso fique mais fácil para identificarmos a importância de entendermos o estilo literário da Escritura. Então o texto que eu peguei aqui é um texto bem conhecido, Provérbios 22, 6, que diz... Então aqui o sábio está dizendo que nós devemos ensinar a criança no caminho que ela deve andar, ou seja, criança, menino, né, desde a sua infância, porque mesmo quando for velho, ela não se desviará desse caminho. Aí a pergunta que eu faço, aí valendo uma caixa de bombom, né? É isso mesmo? Não, aí o Paulo já está dizendo que não, já está ali revoltado, mas a ideia é exatamente essa. Nós sabemos que na prática não é assim, mas tem pessoas que leem e vão dizer, bom,
É isso porque está escrito na escritura que é isso. Então, se o seu filho desviou, a culpa é sua, porque você não ensinou ele no caminho que deve andar. Porque se você tivesse ensinado, mesmo quando ele for velho, ele não ia desviar. Dorme com esse barulho. Está escrito na Bíblia, não está escrito? E aí, como nós vamos resolver esse problema? E aí a gente precisa entender o estilo literário para conseguir desvendar aí essa questão. Eu vou fazer um estudo, eu vou ler esse texto, e agora? Como é que eu vou dizer? E tem pessoas na igreja que elas se sentem mal porque leem esse texto, escutam pregar isso, e tem um filho que resolveu se desviar. O cara está barbudo, está com 35 anos, mas não quer mais na igreja. Chegou à conclusão que Deus não existe. E eu, como pai, falhei, porque está escrito que eu não ensinei. Porque se eu tivesse ensinado, isso não teria acontecido. Percebeu a dificuldade que nós temos? Aí, como é que nós vamos resolver? E aí a gente tem que entender que qual que é o estilo literário. O estilo literário é esse poético, sapiencial especificamente. O que isso quer dizer da prática? Que esse livro, essa palavra aqui, escrita em Provérbios, ela na realidade, um ditado ou máximas da vida. Por exemplo, mais vale um pássaro na mão do que? O que é isso? É um ditado, é uma máxima da vida. Quer dizer assim, que eu tenho um pássaro na mão e que se eu for correr atrás do outro, eu posso ficar sem nenhum dos dois. Posso? Posso. A possibilidade maior é que isso aconteça? Sim. Mas existe a possibilidade de eu pegar o outro pássaro e ficar com dois também? Existe. É só um ditado. Água mole, pedra dura, tanto bate até que a água acaba. É isso? Não, né? Então, mas dependendo do tempo, às vezes a água não consegue vencer, não. A tendência é que com o correr do tempo, a água vai desgastando a rocha, não é isso? O que é isso? É um ditado, é uma máxima da vida, onde há fumaça, pode ser, mas necessariamente é 100% isso garantido? Não. Então esse texto é um texto poético que fala de uma máxima da vida. Qual que é a exegese, a aplicação que eu tenho que falar na prática? Que é assim: ensina a criança no caminho que ela deve andar, faça a sua responsabilidade, que a tendência é que ela permaneça nesse caminho. Sabe por que a tendência? Porque assim, se eu for pegar esse texto e for falar, não é assim mesmo, e aí o que eu faço com o livre-arbítrio? O pai está ensinando, mas o filho não quer obedecer. Então o filho não tem livre-arbítrio. Se essa ideia é ensinar o Isaac no caminho, e por causa disso o Isaac não poder tomar uma outra decisão, então ele não tem livre-arbítrio. Esquece Calvino, vamos colocar só nesse texto agora. Percebeu? Não tem como ser isso. Percebe a importância de nós entendermos o estilo literário e quantos problemas nós evitamos na nossa vida? Eu conheço muito crente que é triste porque o filho não está na fé e fala, em algum momento eu falei, falhar todo mundo falha, mas no final das contas ele vai ter a oportunidade de tomar a sua decisão. E não tem muito o que nós fazemos. Pode falar, irmã. No final das contas, é ele e Deus. Isso mesmo. Aí na nossa igreja, um missionário, e ele disse que conheceu um rapaz que estava no viaduto pensando em se jogar. Aí, de repente, ele lembrou da passagem: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aí ele não viu ninguém, o Espírito Santo, logicamente, né? Tocando o coração dele. Ele voltou para casa e lembrou que dia a vizinha levava ele na escola dominical. Ele lembrou e voltou e foi servir a Deus. Acho que essa é a ideia, né? Você vai estar na cabeça, é igual criança, ele não esqueceu. Naquele momento de mais necessidade, ele conseguiu voltar e se converteu. E se tornou missionário. Eu vou
replicar aqui o que a irmã falou para ficar na gravação, tá bom? Então o que a irmã está esclarecendo aqui é que uma pessoa que já conhecia o Evangelho, pensou em se suicidar, lembrou de uma passagem bíblica conhecida, Salmo 23, tá bom? Lembrou de tudo aquilo que ele aprendeu e se arrependeu e voltou para os caminhos do Senhor e hoje é um missionário, tá bom? Isso é possível? Claro, porque foi ensinada, mas se ele quisesse, ele tomaria a decisão e daria cabo à sua vida. Então é isso que é importante nós entendermos. Nós temos a nossa responsabilidade? Temos. Precisamos ensinar os nossos filhos? Não tenhamos dúvida. Nós vamos largar os filhos, agora o pastor falou, não é isso? Tá bom? Nós vamos continuar ensinando e fazer o máximo, entregar aquilo que nós podemos de melhor para os nossos filhos, para que eles tomem as melhores decisões. Mas no final das contas, a responsabilidade individual pela decisão é de cada um, tá bom? Então, vamos entender de fazer razoável, pois falar não. alto, né? O meu professor de hebraico, doutor Comigo, ele falou que esse ensino é ensino profissional. Não é se o filho vai falar mentira ou falar verdade. É se ele vai saber fazer uma cadeira. Então, se o pai diz, você não deve mentir, não tem certeza. Mas se ele transforma o filho num carpinteiro, com certeza ele será carpinteiro. Por exemplo, meu pai me fez agricultor. Então eu sou agricultor. Vocês têm, eu trago espinafre, eu trago porque eu sou. Então eu nunca me desviei do caminho inicial, que é o caminho profissional da agricultura. Porque se nós pensarmos que os pais são responsáveis pelo ensino moral, como você falou, e que ele não pode errar nisso, ele está limitando o livre-arbítrio. Exatamente. Todo ser humano tem o seu livre-arbítrio. Mas se nós ensinarmos nosso filho a profissão, e os judeus diziam o seguinte, Judécio, aquele pai que não ensina ao seu filho uma profissão é considerado como se ensinasse a roubar. Não ensinou a profissão, ensinou a roubar. Então essa é a grande responsabilidade dos pais em relação o caminho que leva em conta a vocação da pessoa, né? Eu tenho vocação para pescador, eu vou ser pescador, é o meu caminho. Eu tenho vocação para ser mecânico, esse é o meu caminho. Eu tenho vocação para ser mecânico, meu pai vai me ajudar a ser mecânico. Mas dentro da minha vocação, o caminho que eu devo andar é o caminho da minha vocação. E o que o pai deve ensinar é o caminho, ajudar o filho a ter uma profissão. Ter uma profissão é uma das coisas mais importantes do ser humano. Eu tenho uma frase que eu digo sempre: primeiro a profissão, para depois a procriação. Essa era a máxima. Então, o livro de Provérbios ensina isso aí. Para aliviar a nossa carga, devemos lembrar que esse livro, ele não está dizendo que seu filho vai para as drogas porque você é um fracassado, um pai fracassado. Não é isso. Agora, se ele não sabe pregar um prego, não sabe fazer nada, não tem profissão, aí é a responsabilidade do pai. Então aí a palavra do pastor Elias esclarecendo que esse texto não trata apenas de questões morais, mas também da responsabilidade que o judeu tinha em ensinar o seu filho uma profissão. Nós vamos evoluir então, irmãos, para falarmos aqui então da nossa divisão do Novo Testamento, que não é novidade para os irmãos, mas eu coloquei mais uma tabelinha aqui, bem bacana, falando dos evangelhos, dos 4 evangelhos, do livro histórico de Atos dos Apóstolos, das epístolas ou cartas, então nós temos aqui paulinas e cartas gerais, e do livro do Apocalipse, tá bom? Então, destacando aqui especificamente cada uma dessas divisões do Novo Testamento, os evangelhos são conhecidos nossos, bem conhecidos, que tratam sobre a vida e o ministério de Jesus, na sua maior parte, assim como Atos dos Apóstolos, ele fala um pouco sobre a vida dos primeiros cristãos e da igreja primitiva. Então nós temos as cartas, que são cartas enviadas pelo apóstolo Paulo e por outros escritores, tratando sobre a orientação e doutrinas da igreja cristã no primeiro século. E o livro de Apocalipse, que é o livro que trata especificamente
dos últimos acontecimentos e desfecho final da vida humana. E aqui, como outro exemplo de uma correto entendimento sobre o estilo literário, eu coloquei mais um texto aqui para a gente conversar um pouquinho, que é o Atos capítulo 16, versículo 31. O que diz nesse texto, irmãos? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Então eles disseram, né? Na verdade, quem é que estava aí? Paulo e Silas. Eles foram presos, né? Ficaram lá, estavam sofrendo, cantaram louvores. Aí aconteceu um terremoto, as correntes se desprenderam, todo mundo ficou livre. Tinha um carcereiro ali naquele momento que viu todo mundo livre. Ele falou: ixi, vou ter que me matar, porque senão a culpa vai ser minha. Ele falou: não faça isso, estamos todos aqui. E por conta daquele testemunho, aquele homem se converteu, tá bom? Agora sim, esse texto não é uma promessa para nós de que se nós formos presos injustamente, se cantarmos louvores, vai acontecer um terremoto e não é promessa, tá bom? E também não é uma promessa aquilo que Paulo e Silas disse para aquele homem: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Também não é uma promessa, tá? Então, por exemplo, se eu pegar e colocar numa música, crê no Senhor, vou fazer, vai ficar ruim, né, a melodia. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Amém, glória a Deus. Está na Bíblia, está escrito isso aí. Mas convém, por exemplo, que eu coloque numa música? Não, porque se chega um visitante e ele fala: poxa, beleza, né? Eu como patriarca vou crer no Senhor Jesus e vou chegar em casa e falar: pessoal, está tudo resolvido, eu creio no Senhor Jesus, então vocês não precisam fazer mais nada, vocês não precisam crer em ninguém, tá tudo em paz. É que não vamos fazer com João 3,16, né? Vamos fazer com João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então assim, o que Paulo e Silas falaram para aquele homem não é uma promessa para o cristianismo. Eles falaram para aquele homem. E aí quando nós lemos o texto, nós chegamos à conclusão que Paulo e Silas foram na casa daquele homem, falaram para os seus familiares, eles creram em Jesus e no mesmo dia foram batizados. Então, esse livro, o livro de Atos, é um livro histórico, não é um livro de promessa ou doutrina cristã. Por isso que não necessariamente quando eu canto louvor a cadeia vai estourar, vai acontecer terremoto. Por isso que o fato de eu me converter não significa que os meus familiares não precisam se converter. Entendeu? Então aí, quando a gente coloca cada coisa no seu lugar, a gente consegue perceber esse tipo de realidade, que muitas vezes nós afirmamos e não entendemos. Porque se a gente parar para pensar nesse texto da maneira que está escrito, sem entender o estilo literário e entender outras coisas que aí nós vamos discutir aqui na classe depois, nós vamos acabar encontrando possíveis contradições na palavra de Deus. Mas espera aí, precisa ser eu, pode ser o outro no meu lugar? Quem tem que vir é Jesus? Né? Será que o familiar? Né? Como que fica? Então, irmãos, esse tipo de detalhes sobre a divisão da Bíblia, o estilo literário é importante para nós porque nos ajuda a entendermos algumas questões nas Escrituras que parece que estão dizendo uma coisa, mas que na verdade não estão dizendo. Parece que está dizendo que para todo mundo crer que será salvo tu e tua casa. Não é. Ele está dizendo especificamente para aquele homem, num lugar específico, em uma região específica, em que seus familiares aqui na frente se converteram, e é um livro histórico. Não um livro doutrinário, tá? Irmãos, nós vamos ficar por aqui, porque depois eu vou bater um papinho com os professores da EBD. Como reflexão, eu estou deixando aqui umas reflexões aqui um pouco filosóficas demais. Fica esses dois textos e nós entendemos, além dessa questão que eu abordei, alguns outros detalhes que precisamos ter cuidado sobre a leitura, a interpretação e aplicação
das Sagradas Escrituras. Então, no que nós vamos refletir? Tá bom, o que eu preciso entender para fazer uma boa leitura, uma boa interpretação e uma boa aplicação da Palavra de Deus? O que nós vamos discutir aqui? Por exemplo, eu preciso, como o irmão Maurício falou na quinta-feira, eu preciso da presença do Autor, do Espírito Santo. Eu preciso orar? Preciso orar. É sobre isso que nós vamos falar, tá bom, irmãos? Eu preciso entender os contextos? Sim. Fazer algumas perguntas: quem, quando, por quê? Preciso. Então precisamos dessas coisas, precisamos buscar auxílio do Espírito Santo em oração, para que a gente tenha condição de fazer uma correta leitura, interpretação e aplicação das Escrituras, que é o mais importante para nós. Eu entendi esse texto, ok, ótimo. Como esse texto, ele se enquadra para a sua comunidade, para a Igreja Evangélica Batista Moriá, né? Como que eu contextualizo? Qual a nossa realidade que eu posso aplicar dentro desse texto? Então, sobre essas coisas que nós vamos refletir. Amém?